Deus te abençoe, seja bem-vindo. E hoje, fala assim para o teu irmão assim, fala assim para ele, que você seja hoje como aquele paralítico que estava no tanque de Betesda há 38 anos, esperando a cura, e ele se encontrou com a cura. Fala assim, que você seja hoje como o cego que estava na saída de Jericó e que gritou e que clamou pelo nome de Jesus, e Jesus parou e o curou. Que você seja hoje e tenha a mesma fé da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava enferma, sangrando, mas disse: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curado. Amém? Glória a Deus. Que assim seja sobre a tua vida, que nessa noite você possa ser que nesses 3 personagens que eu acabei de citar. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala lá em Marcos capítulo 5 que ela estava enferma há 12 anos e ela esperava uma cura, e ela esperava uma redenção da enfermidade. E a Bíblia diz que ela foi por entre a multidão e tocou nas vestes de Jesus, e imediatamente ela foi curada. Amém? Eu não sei qual a tua enfermidade, eu não sei se a tua enfermidade é no teu corpo, eu não sei se a enfermidade é na tua alma. Eu sei que Jesus tem cura. Amém? E Ele pode curar a tua vida nessa noite. Ou como o homem que ficou ali parado 38 anos num tanque em hebraico chamado Betesda, significava a casa de misericórdia, e ele estava ali há 38 anos, estagnado, parado na sua vida. Jesus passou naquele lugar e disse: queres ser curado? E ele foi curado. Amém? Ou que você seja também como a mulher samaritana lá de João capítulo 4, aonde Jesus estava conversando com aquela mulher, e Jesus disse: mulher, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. E a Bíblia diz que ela disse: eu quero esta água. E ela bebeu daquela água, ela tomou daquela água chamada Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ela entrou na cidade dos samaritanos, e ela foi pregando o evangelho, ela foi pregando a palavra, ela foi anunciando a palavra naquela cidade. E a Bíblia diz que os samaritanos se converteram e eles foram até Jesus. Que hoje você possa ser um desses personagens, que você nessa noite deseje, né? Hoje eu vou falar, Deus quer te levar além. Amém? Fala para o teu irmão assim: Deus quer te levar além. Amém? Agora, para que Deus possa nos levar além daquilo que é a nossa vida, Ele precisa que você abra o seu coração, abra o seu espírito, abra o seu entendimento, para que Ele possa te levar além, para que Ele possa te mostrar os tesouros que estão escondidos. Lá no livro de Isaías, no capítulo 43, se eu não me engano, diz que existem os tesouros que estão escondidos, e os tesouros que estão escondidos, eles são os melhores, né? Porque ele está numa profundidade. Os tesouros escondidos estão numa profundidade, irmão, que só você mergulhando, só você indo atrás, para você achar os melhores tesouros. Amém? Que você possa nessa noite mergulhar então nestas águas profundas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria saudar os nossos visitantes que estão nos visitando nesta noite. A Bruna Tavares. Quem é a Bruna? Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. Fique de pé. Glória a Deus. Fique de pé, Bruna, para a gente conhecer. Também a Michele Pereira. Quem é a Michele? Dá para ficar de pé. Quem é a Michele? E também o Tiago.
Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Que vocês possam sentar, se vocês possam voltar outras vezes. Amém? Em nome de Jesus. Sinta-se em casa, porque você na verdade está na casa do Pai, né? Então, sinta-se em casa, seja bem-vindo. Que a igreja seja uma igreja acolhedora, que a igreja seja uma igreja que você goste e que você volte mais vezes. Amém? Porque a igreja, na verdade, eu estava pensando, tenho pensado, e é lógico que isso é normal, natural, né? Pensar, se não pensar, você estava morto, né? Mas eu estava pensando sobre qual é o papel da igreja, né? O papel da igreja aqui na terra. O papel da igreja é um papel de orientadora, porque a igreja, através dos pastores, seus líderes, orientam as pessoas. O papel da igreja é o papel de acolhedora, né? Porque ela, no papel de igreja, ela acolhe as pessoas. E a palavra de Deus diz que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a igreja tem que fazer esse papel de acolhedora, acolher as pessoas, né? Então, eu sempre falo, às vezes, eu sozinho não consigo acolher todo mundo, mas se todo mundo acolher comigo, então ninguém vai ficar órfão, ninguém vai ficar sem pai, ninguém vai ficar sem mãe, ninguém vai ficar sem amigo dentro da igreja, todo mundo vai estar enturmado, né? Então, eu louvo a Deus pela vida dos jovens, porque eles se enturmam rapidamente, eles acolhem as pessoas, eles se envolvem, né? Aliás, e eles falam pra caramba, né? Mas eles interagem muito bem entre eles mesmos, né? Então, que toda a igreja possa ser assim, né? Não só o jovem, de repente a gente fica na expectativa que o jovem acolha todo mundo, mas o jovem às vezes acolhe mais jovem, né? Então, e você que é adulto, que você possa se aproximar das pessoas, acolher, né? As pessoas, aqueles que você vê que é novo, está chegando, de repente está vindo para visitar, ou quer introduzir na igreja, ajude essa pessoa em nome de Jesus, amém? E o outro papel da igreja é evangelizar, né? Esse eu diria que é o principal. Jesus Cristo disse o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse não é só o meu papel, né? Esse é o papel da igreja. A igreja evangeliza, a igreja ganha almas, a igreja ganha vidas, amém? Ontem os jovens foram na matriz fazer um trabalho de evangelismo, que possa voltar ao trabalho de evangelismo, que muitas almas sejam ganhas, né? E que eles possam aí realizar. Ontem também teve um núcleo lá na casa do João, né? Os jovens fizeram também, os jovens pregaram, né? Então, glória a Deus, né? Sério que foi bem, Senhor. Eu ainda não vi nada ainda, né? Não vi nem filmagem. Estou querendo saber se quem pregou realmente está fazendo jus, né? Então, foi uma bênção, né? E eu louvo a Deus pela vida daqueles que se movem. Então hoje eu vou falar muito sobre isso, né? Hoje eu vou pregar muito sobre isso, sobre esse mover, aquilo que Deus quer das nossas vidas, amém? Abre a tua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 1 diz assim, verso 1: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Este homem tinha 7.000 ovelhas,
3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssimo o povo que trabalhava para ele, de maneira que este homem era rico e o maior homem de todos do Oriente. Os seus filhos faziam banquetes em casa, a casa de cada um, enviavam e convidavam as pessoas, as suas 3 filhas, comiam e bebiam com eles. Acontecia que depois dessas festas, depois desses banquetes seguidos pelos dias, Jó os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia ofertas pacíficas, holocaustos, segundo o número dos seus filhos. 7 filhos, né? Ele tinha 7 filhos e 3 filhos. Então tinha filho pra caramba, 10 filhos, né? E ele oferecia holocausto. Por cada um dos filhos ele entregava uma oferta no altar do Senhor, para que, se porventura pecaram seus filhos e blasfemaram diante de Deus no seu coração, assim Jó fazia diariamente e continuamente. Porém veio um dia, os filhos de Deus, e vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Até aí, tá? Aqui, depois se você quiser continuar lendo todo o texto, eu só vou ler o último versículo. Vou ler o versículo 20, 21 e 22. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para ele. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma a Deus. Amém? Então, para quem já leu a Bíblia ou conhece as histórias da Bíblia, a história de Jó é uma história bastante conhecida, né? Até tem um jargão, até tem uma fala, né? Aí fora do mundo, as pessoas às vezes olham para as pessoas e falam assim: nossa, fulano de tal tem a paciência de Jó, né? E por que fulano de tal tem a tal paciência de Jó? É porque Jó ele foi muito paciente, e porque Jó ele passou por muitas lutas, passou por muitas guerras na sua vida. Aliás, Jó perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu família, perdeu tudo. E a Bíblia diz que Jó em momento algum atribuiu isso a Deus, né? É lógico que Jó sofria, é lógico que Jó sentia na sua carne, porém a Bíblia diz que Jó tinha alguns atributos que o fez passar por tudo isso. O primeiro deles, a Bíblia diz que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Sincero, reto, temente a Deus e fugia do mal. Então esse cara não era fraco, não, né? Temente a Deus, desvia-se do mal, sincero e reto, está difícil, né? Mas ele tinha esses atributos, ele tinha isso diante de Deus, e isso o fazia muito próximo de Deus, isso o fazia ter comunhão com Deus, e isso fazia que Deus o abençoasse. Então Jó era um homem próspero, abençoado, rico, mas era alguém que sabia desviar-se do mal. E quando Jó achava que tinha alguma coisa errada, e quando ele achava que tinha alguma coisa que
não estava certo, e quando ele achava que alguma coisa não estava bem na família dele, na casa dele, com a esposa dele, com os filhos dele, a Bíblia diz que ele tomava uma atitude espiritual. E qual era a atitude espiritual que ele tomava? A Bíblia diz que ele se levantava, versículo 5, Jó levantava-se de madrugada e oferecia ofertas, holocaustos a Deus, segundo o número de todos os filhos, porque dizia: porventura, se os meus filhos pecaram e blasfemaram contra Deus no seu coração. Então Jó sabia que tinha um caminho de adoração. Ele sabia que as ofertas faziam parte do seu ritual diário e fazia parte da sua comunhão com Deus. Então ele entregou. Olha só que interessante, né? O cara tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e ele pensava assim: bom, os meus filhos, eles dão festa, eles dão banquetes, né? Fazem festas, sei lá, vai que eles blasfemaram contra Deus, eles pecaram, eles se desviaram dos caminhos do Senhor, fizeram o que era errado. Então deixa eu pedir perdão pela vida deles, orar pela vida deles, e eu vou marcar isso como oferta no altar. Então ele entregava uma oferta, ele não entregava uma oferta porque ele queria mais alguma coisa de Deus, até porque ele tinha, até porque Deus o abençoava, mas ele entregava aquela oferta, não que Deus pediu alguma coisa para ele, mas ele era grato a Deus, ele tinha gratidão pelos filhos, ele tinha gratidão pela esposa, ele tinha gratidão por tudo aquilo que ele possuía, né? Ele tinha muitos bens, e ele falava: tudo isso veio de Deus. Tanto é verdade que no finalzinho do capítulo 1, ele diz assim: ó, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei. Eu vou voltar e acabou, eu nasci nu, posso morrer nu, mas louvado seja Deus, porque Deus é que me deu todas as coisas, Deus é que está no controle, e Deus que permitiu. Se eu passei por tudo isso, Deus permitiu. Então, queridos, isso é o que? Gratidão a Deus. Saber agradecer a Deus no tempo bom, saber agradecer a Deus no tempo ruim, saber agradecer a Deus quando eu tenho, saber agradecer a Deus quando eu não tenho, saber que Deus está no controle de tudo, saber que é Deus que põe as suas mãos, saber que é Deus que demanda, saber que é Deus que é dono do ouro e da prata, saber que é Deus que abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida, saber que é Deus que abençoou o teu trabalho. Por isso você trabalhou, terminou o mês de abril, começou o mês de maio, e Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Aquilo que você conquistou foi Deus que te deu, aquilo que você tem foi Deus que te deu. Então, ser grato a Deus, ter esse sentimento, né, de gratidão, que você possa ter isso no teu coração. Então a tua oferta, o teu dízimo, ele marca exatamente a gratidão que eu tenho a Deus. Eu sirvo a Deus não só de ouvir falar, eu sirvo a Deus porque agora os meus olhos te veem. Foi o que Jó disse em Jó 42:5. Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu contemplo os teus olhos, eu contemplo a sua bondade. Eu sei que tudo que eu tenho veio das mãos de Deus. Amém? Que assim seja na tua vida, que assim seja na tua casa, que assim seja nas tuas finanças, que o teu dinheiro sirva para servir a Deus, que o teu dinheiro sirva para abençoar a tua casa, abençoar a tua família, para que você possa oferecer a Deus o melhor, oferecer para os teus filhos, oferecer para a tua casa. Que assim seja na tua vida, que as janelas do céu se abram e que você tenha prosperidade e bênção eterna. Amém? Assim seja na tua vida em todos os aspectos. Amém? Vamos ofertar ao Senhor. Fique de pé, tem um envelope na tua cadeira. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Levante nas tuas mãos o teu envelope.
Chegou aí o envelope, todos têm envelope. Se não tiver envelope, pega a oferta na tua mão. Quem for recolher as ofertas já pode vir aqui à frente. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas perante o teu altar. Jó entregou uma oferta, entregou, Senhor, um holocausto pelo pecado, pela culpa dos seus filhos. Se porventura eles tivessem pecado, se porventura eles tivessem blasfemado, ele entregou uma oferta pela culpa, ele entregou uma oferta pelo pecado. Nós queremos te entregar uma oferta hoje de amor, de gratidão. Queremos, ó Deus, consagrar o nosso salário, consagrar, ó Deus, o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho nas tuas mãos. Que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Eu profetizo sobre a tua vida que você vai ter um mês de maio abençoado, que as janelas dos céus se abram. Eu repreendo todo mal na tua vida. Eu profetizo que você vai ter saúde, que você vai trabalhar, que você vai produzir, que o salário que você vai receber vai dar para pagar as tuas contas, vai dar para fazer compra. A bênção do Senhor estará nos teus celeiros. Por isso eu te abençoo, por isso eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as janelas dos céus se abram, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar-se. À medida que começarmos a louvar ao Senhor, você sai do seu lugar e traz a tua oferta aqui à frente. Se você for passar uma oferta no cartão, nós temos uma maquininha lá no fundo, você pode passar a sua oferta lá. Amém?
Glória a Deus. A sua vida é dos três? A minha vida é dos três. Glória a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Quero louvar a Deus. Na quinta-feira nós tivemos o nosso culto, né, de batalha espiritual, mas ao mesmo tempo foi um culto de gratidão, né? Na quinta-feira, dia 1º de maio, no feriado, nós fizemos 3 anos de igreja. É muito fraco, irmão. Na quinta-feira, dia 1º de maio, nós fizemos 3 anos de igreja. Foi um tempo muito gostoso na presença do Senhor. Se não fosse você, não seria outro. E foi uma bênção, né, na quinta-feira, cantarmos parabéns, exaltarmos o nome do Senhor, comemos do bolo da igreja, né? E nesses 3 anos, quando nós começamos lá no restaurante Terris, nós também começamos no restaurante, mas foi no Terris, ali no Largo do Clipper. Eu lembro que o primeiro culto que nós fizemos ali no Terris, nós vamos fazer o culto, não tinha luz, tinha acabado a energia. E foi um culto à luz de vela. Então a gente colocou as velinhas no púlpito e a gente fez ali o louvor, pregamos. E para mim ali foi um grande sinal, né? Já foi um sinal de Deus de que a luz da Igreja Cristã de Restauração seria realmente Jesus Cristo, seria realmente Deus nos guiando, né? Que a caminhada não seria uma caminhada fácil, como não tem sido, mas louvado seja o nome do Senhor por esses 3 anos, amém? Então, ainda somos uma criança, né? Somos uma criança. A Júlia fez 3 anos, é isso? Então, a gente está na idade da Júlia, na idade da Estherzinha que vai fazer. Então, estamos aí, 3 anos, estamos uma criança ainda, estamos caminhando. E Deus tem nos dado graça e vamos crescer na graça, no amor, no conhecimento, no poder do Senhor, em nome de Jesus, amém? E você vai fazer parte desse crescimento também. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 47. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Nós vamos crescer. Ou você cresce ou vai ser uma eterna criança. Não é? Sim ou não? Como que é o nome daquele personagem lá que é uma eterna criança? Peter Pan. Na igreja de vez em quando tem uns Peter Pan, né? Eterna criança, não cresce. Ezequiel 47. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, caminho que olha para o oriente, e eis que corriam águas desde a banda direita. Então saiu aquele homem, que na verdade era um anjo do Senhor, para o oriente, e tinha na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Depois mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu ainda outros 1000 e me fez passar pelas águas que agora me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e me fez passar, e já não dava mais para atravessar,
porque as águas tinham crescido e agora eram águas profundas, águas que deviam se passar a nado, rio pelo qual não se podia passar a não ser a nado. E me disse: você viu isso, filho do homem? Então ele me trouxe de volta para a margem do rio, e tornando eu para a margem do rio, havia uma abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então ele me disse: essas águas saem da região oriental, descem para a campina, entram no mar e, sendo levadas ao mar, saram aquelas águas. E será que toda criatura que vive por onde quer que passe este rio viverá, haverá muitíssimos peixes, porque de lá chegarão essas águas e sararão, e por onde quer que passe esse rio, tudo viverá. Diga-se comigo, em nome de Jesus: eu quero nesta noite entrar nestas águas profundas. Eu quero ser levado pelo Espírito Santo a mergulhar nesta profundeza, nesta dimensão, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos envie, e que o Senhor nos guie, e que o Senhor nos faça entender essa palavra que tantas vezes, muitas vezes, várias vezes já foi ministrada na igreja, mas que a cada dia o Senhor tem um segredo espiritual para nós. Nos ensina, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se. Hoje eu vou falar sobre 4 dimensões espirituais. Diga-se comigo: 4 dimensões espiritual. Diga-se comigo: Senhor, leva-me além. Fala de novo: Senhor, leva-me além. Eu quero ir além. Amém? Pensando nessa última frase que eu falei, o que é, quando tem alguns cânticos, né, alguns cânticos espirituais, alguns louvores, até tem um no meio do louvor, mas que fala: Senhor, leva-me além. Quando você diz essa frase, Senhor, leva-me além, ou eu quero ir além, o que você pensa, o que você imagina de ir além? O que seria ir além? Eu estava esses meses aqui, esses dias, eu estava vendo o Ricardo da Janaína. A cada acho que 2, 3 dias ele coloca lá no Face assim: hoje eu venci mais 1 quilômetro, cheguei ao 7º quilômetro, cheguei ao 8º quilômetro, cheguei ao 9º quilômetro. Agora minha esposa está me incentivando a eu chegar aos 10 quilômetros. Ele tinha uma meta, eu acho, ainda não perguntei para ele, mas eu entendi que é isso. Ele tinha uma meta de correr 10 quilômetros. Correr 10 quilômetros. Fazer exercício. E aí ele falou que o primeiro quilômetro é o mais difícil. Por que o primeiro quilômetro é o mais difícil? Porque é o primeiro. Você tem que ter coragem para começar. Eu ainda não comecei nenhum, né? Eu ainda não tive a coragem de correr nenhum, né? Mas ele fez um propósito. Ele queria correr 10 quilômetros. E o que ele colocou aquilo como meta? Ele colocou aquilo como objetivo. Ele traçou aquilo e falou: eu vou além do primeiro, eu vou além do segundo, eu vou chegar no 10º. Talvez quando ele correu o primeiro, ele pensou em desistir. Talvez quando ele correu o segundo, ele falou: não dá. Talvez começou a vir as dores. Talvez começou a sentir muita coisa, mas ele colocou um propósito. Ele falou: eu quero ir além. Entendeu? E o que eu estou ministrando hoje para você é: Deus quer te levar além.
Deus quer, não é te levar para o além não, viu? Mas se quiser aí a gente ora também, Deus te leva para o além, né? Mas Deus quer nos levar além dessa comunhão que você tem, além dessa comunhão que você está hoje, que às vezes a gente acha que nós temos comunhão com Deus, às vezes nós achamos que nós somos crente, às vezes nós achamos que nós somos servo, mas além disso, Deus tem mais. Amém? Fala para o teu irmão assim: além disso, Deus tem mais. Deus quer te levar além. Amém? Então, queridos, existe uma profundidade de Deus, existe algo mais profundo que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Existe algo mais profundo, a profundidade de Deus, a profundidade das coisas de Deus. Deus tem. A Bíblia fala em Isaías 43 que Deus tem tesouros escondidos, Deus tem tesouros que ainda não foram achados, Deus tem coisas maravilhosas que nós não conseguimos explicar. Queridos, você sabia que as estrelas ainda continuam sendo criadas? Sabia? As estrelas ainda continuam sendo criadas. Os peixes, as espécies de peixes ainda continuam sendo criadas, sabia? A maravilha de Deus não parou, Deus continua criando, Deus continua se movendo, Deus continua fazendo, Deus continua realizando, Deus continua criando. Então tem coisas especiais, coisas de Deus que você nem imagina, coisas de Deus que você nem sabe. E queridos, nós estamos vivendo num tempo onde nós não conhecemos nada ainda. Tem muito crente que está muito, a gente usa sempre essa frase, né? Está muito raso na sua vida espiritual, muito raso na sua comunhão com Deus, não foi além. Deus tem muito, mas às vezes a gente se acostuma, a gente se amolda, né? Ou a gente fica paralisado, a gente fica estagnado. Se você quiser crescer na tua vida profissional, você tem que fazer o quê? Você tem que ir além, você tem que estudar, você tem que correr atrás. Não é assim? Na vida com Deus é a mesma coisa. Porque se a gente ficar numa vida superficial, se você ficar numa vida superficial, seja na tua vida profissional, seja em que área for da tua vida, você vai ficar o quê? Estagnado, não vai acontecer nada. Mas hoje eu quero falar para você que Deus quer te levar além. Deus tem uma dimensão espiritual, Deus tem uma dimensão de comunhão, Deus tem uma dimensão muito profunda para as nossas vidas. Deus tem áreas na nossa vida que Ele quer melhorar. Deus quer te fazer uma pessoa melhor, Deus quer te fazer um crente melhor, Deus quer colocar na tua vida uma porção melhor, Deus quer te encher do Espírito Santo dEle. E hoje, nesta noite, a minha oração, a tua oração deve ser: Senhor, leva-me além. Eu quero, Senhor, crescer, eu quero, Senhor, ser um crente maduro, eu quero, Senhor, ser um crente feliz e realizado. Amém? Essa deve ser a tua oração nesta noite, essa deve ser a minha oração nesta noite, todos os dias. Eu quero ir além, eu quero que o Senhor me leve a um patamar, a uma dimensão espiritual da qual eu não queira mais sair, da qual eu não queira mais voltar atrás. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas brincam de ser crentes, elas brincam de ser servas de Deus, elas brincam de servir ao Senhor, e elas estão estagnadas. E o Senhor me deu essa palavra, e eu ia ministrar essa palavra em um acampamento, mas o Senhor guardou essa palavra no meu coração. E hoje Ele falou: hoje você vai ministrar sobre isso. Na vida, na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, você passa por 3 fases, ou 4 fases.
dimensão espiritual. E eu quero falar sobre essas 4 dimensões de crescimento hoje. A primeira, a Bíblia diz assim, versículo 3, Ezequiel 47:3: saiu aquele homem para o oriente e tinha na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam aonde? No tornozelo. Uma água no tornozelo é uma água rasa. Então vamos lá. A água no tornozelo significa um crente ainda criança, carnal, um crente que não saiu, ele é criança, ele continua sendo criança, não mudou nada. Ah, mas eu tenho 30 anos de igreja. Você pode ter 100. Se a água continuar no teu tornozelo, você continua sendo um crente criança, você continua sendo um crente carnal. Coloca aqui para mim 1 Coríntios capítulo 3. Coríntios capítulo 3, verso 1 em diante. E eu, irmãos, Paulo falando na igreja de Coríntios, e eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Como que? Aqui fala criancinhas, né? Pior ainda, tem outras vezes crianças. Eu falei com vocês como criancinhas. É menor do que a Lívia, menor do que o Arthur e o Nicolas. É menor ainda, é criancinha ainda. Não, olha, fala assim: eu não vos pude falar como espirituais, mas sim como a criancinhas. Verso 2: leite vos dei por alimento e não comida sólida. Por quê? Vocês não suportam comida sólida, e nem ainda agora pode. Paulo estava por aqui com a igreja de Coríntios, em outras palavras. 3: porquanto ainda sois carnais. Criancinha. Criancinha faz o quê? Criancinha é invejosa, criancinha faz birrinha, faz contenda, faz briguinha. Criancinha é carnal, criancinha anda segundo os homens. Sabe criança quando está no departamento infantil? Aí um vai lá, o Thiago vai falar: esse daqui é o meu carrinho, meu brinquedinho. Ô tio Gel, o fulano de tal pegou meu carrinho. E aí o tio Gel protege o Tiaguinho, que Tiaguinho é o xodó, né? Então dá o brinquedo aqui, menino, e tal. Mas assim, criança é assim. Criancinha tá com a água onde? Não cresce. É criancinha. Criancinha é assim. Esse brinquedo é meu, ninguém mexe. Ai. E o Tiaguinho, quando coletar com mãe, ele fala que nem que ele assim: ai, tio Gel, para que nem homem, menino. Aí, criancinha. Criancinha. Paulo estava falando: olha, tem gente, tem crente aí na igreja de Coríntios, não é aqui, né? É lá na igreja de Coríntios, que não cresce, está com água aqui, é criança. Sabe o que é semelhante a outra coisa? Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 11 e 12. Esta é, pois, a parábola da semente. A semente é o que? A palavra. E os que estão à beira do caminho são quem? Aqueles que ouvem a palavra. Mas depois que ele ouviu a palavra, vem o diabo e tira do coração deles o que? A palavra, para que eles não sejam salvos e creiam. Então, quem é o crente que está com água no tornozelo? É o crente criança, é o crente carnal, é o crente que a semente caiu à beira do caminho, ouviu a palavra, mas deu lugar para o diabo.
Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Deu lugar ao diabo, o que vai acontecer? Obrigado. O que vai acontecer? Deu lugar ao diabo, a semente vai cair à beira do caminho. Deu lugar ao diabo, a semente vai ficar lá, não vai produzir. Vem o diabo, tira do coração a palavra, para que não aconteça aquilo que a palavra foi determinada, irmão. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Nós temos que sair dessa dimensão carnal, nós temos que sair dessa dimensão de criança. Você não pode ser o Peter Pan para o resto da vida. Você não pode ser a criança para o resto da vida. Você não pode querer ser a criancinha para o resto da vida. E eu estou falando em todas as áreas da tua vida. Amém? Em todas as áreas. Você tem que crescer. Você não pode mais ficar tomando leitinho. Você tem que comer feijoada, irmão, e não ter dor de barriga. Amém? Não é? Mas de repente você quer continuar comendo papinha. Sabe o que significa isso? Significa falta de crescimento. Amém? Então fala assim comigo: Senhor, hoje eu estou deixando de ser criança. Senhor, hoje eu quero crescer um pouco mais. Eu quero ir além. Amém? Quem quer ir além? Eu quero, em nome de Jesus, eu quero ir além daquilo que eu já recebi, eu quero receber mais. Irmão, nós nunca vamos chegar numa dimensão, agora está satisfeito, não. Você tem que ir mais profundo sempre. Sempre você tem que ir numa dimensão mais profunda com Deus, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor de vós. O segundo estágio, ou a segunda dimensão de crescimento, a Bíblia diz em Ezequiel 47 que ele mediu e agora a água me dava onde? No joelho. Depois que você deixou de ser criança, você cresceu um pouquinho, aí você tem 11, 12 anos de idade, o que você é? Você é um adolescente. E as pessoas dizem que adolescente é aborrecente. Por quê? Porque o crente adolescente, ele é aborrecente. Porque ele deixou de ser criança. Tem atitudes aí de criança, cresceu um pouquinho, mas não cresceu o suficiente, não andou o suficiente, ainda é imaturo. O que é um adolescente? Um adolescente, se você der para ele muito dinheiro na mão dele, que nem José era um adolescente, saindo da adolescência para jovem, 17 anos de idade. Davi era um adolescente, saindo de adolescente para jovem. Imagine se José tivesse recebido o reino do Egito na mão com 17 anos, irmão. Imagina só você recebendo tal, né, naquele gás todo de adolescente, naquele pique todo de adolescente. Não tem maturidade suficiente, é imaturo nas suas decisões, não sabe o que quer, é indeciso. Uma hora está bem, outra hora está de bico, outra hora está não sei o que. Tem que estar de joelho. Isso é adolescência. Você não saiu da adolescência, crente. Você precisa sair da adolescência. Você precisa crescer. A água não pode estar nem no tornozelo e nem no joelho. Já passou. Senhor, tem os ratos do porão e tem os ratos de igreja. Mas pelo menos tem que amadurecer. Não adianta ficar só sentado aí e engordar. Hoje é uma palavra de exortação. É isso. Se é assim que você quer entender, hoje é uma palavra de exortação. Que é necessário isso às vezes, né? Mas você precisa crescer.
Tem que sair da adolescência. Você vai ser adolescente. Tá com 20 anos. O que você é? Sou adolescente ainda. Vou brincar, vou comprar o... Ah, tá amarrado. Parece adolescente, caramba. Não sai do videogame. Não sai do Xbox. Tem gente grande que não sai, né? Tem gente grande que não cresce. Fala pra Lígia confiscar o teu Xbox. Fica lá. Tudo bem, irmão. Não é pecado jogar. Mas você gastar horas e horas jogando e a tua mulher lá, você trocou a tua mulher pelo Xbox? Não pode. Não pode. Aí, mano. Bom menino, já ouviu meu conselho, ele entende o que eu falo, não é? Então, é pecado jogar? Não, o pecado não é você jogar, o pecado é você crescer, você tem que crescer. Você já é casado, pai de família, já tem que ser um pouco mais maduro, você não pode ser adolescente. Acabou, você não tem mais 13, 14, 15, agora você já é outro patamar, irmão, é outro nível, entendeu? Não é um pouquinho, a água estava aqui no tornozelo, vem pro joelho, anda um pouco mais, fala, Senhor, eu quero ir além, eu estou muito adolescente, eu preciso crescer. Vai ser difícil de ouvir um amém hoje. Sabe, mas precisa crescer em todas as áreas, né? Porque as suas decisões, se você não cresce, vai ser de adolescente. Sabe como você vai ser? Lucas 8:13. Lucas 8:13. Vai chegar a parte boa. Calma. Mas você precisa amadurecer primeiro. Lucas 8:13 diz assim, ó. Os que receberam a semente e caiu sobre pedra são aqueles que ouviram a palavra, recebem a palavra com alegria, mas o que ele não tem? Raiz. Crê por algum tempo, e no tempo da tentação veio uma tentaçãozinha melhorzinha. É que eu sou adolescente, então veio uma tentação um pouquinho melhor, né? A tentação era mais poderosa, e aí a tentação me fez desviar. Esse é o crente adolescente, ele vive desviando-se, não é? O crente adolescente, ele não tem maturidade, então sabe o que acontece com ele? Ele não está firme, ele não tem raiz. Quando uma planta não tem raiz, está morta, não é? Inclusive plantou umas plantinhas, aliás, planta que ela mais gosta. Ela plantou umas plantinhas esses dias, o cara falou o que para você? Tem que primeiro, para ficar firme, tem que fazer o quê? Enraizar primeiro nessa terra. Não foi isso que ele falou? Se não enraizar, não dá para ficar podando, não dá para ficar limpando, enquanto não criar raiz, enquanto a raiz não estiver firme. E o crente adolescente não tem raiz. Se não tem raiz, não tem paradeiro. Se não tem raiz, não tem compromisso. Se não tem raiz, qualquer ventinho que vir, desvia, sai da igreja. Por quê? Porque adolescente não tem raiz. Então, não tem compromisso. Não tem compromisso. Nem com Deus, nem com a igreja, nem com ele mesmo. Então, por isso que se desvia. É o crente que recebeu a palavra e ela foi jogada onde? Sobre as pedras. Joga uma semente nas pedras, não tem raiz, não vai criar, não chega até embaixo. Está ali, ó, é superficial. O que ele é? Adolescente. Fala assim comigo, Senhor, hoje eu deixo ser adolescente. Senhor, hoje eu quero mergulhar. Eu quero ir além. Amém? Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Mediu mais 1000.
Agora, Ezequiel 47, 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Depois mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam onde? Pelos lombos. Você deixou de ser criança, você deixou de ser adolescente, agora você é um jovem. Não é adulto não, é jovem. E jovem, quem é o jovem? O jovem é aquele que quer abraçar o mundo, quer fazer tudo, quer realizar tudo. Ele quer namorar, noivar, casar, mas não tem onde morar, não tem onde passar, não tem onde comer, mas ele quer fazer tudo, ele abraça tudo. Na igreja, ele quer fazer tudo, ele quer cantar, ele quer pular, ele quer ser do teatro, ele quer ser disso, ele quer ser daquilo, ele quer ser daquilo, abraça tudo, mas não faz nada. Que faculdade você faz? Bom, eu vou fazer a faculdade. Deixa eu ver, faculdade. Que faculdade que eu vou fazer mesmo? Qual é? Qual é a faculdade? Qual? Hã? Não sei ainda. O que você vai fazer? Não sei. Mas o que você quer? Eu quero casar. Quer casar, mas nem estudou? Quer casar, mas nem faculdade tem. O que você quer? Quer casar. Que faculdade você vai fazer? Não sei. Para onde você vai? Não sei. Mas eu quero fazer tudo. Bispo, me coloque em tudo da igreja. Esse é o jovem. Não tem equilíbrio emocional. Por que o jovem crente não tem equilíbrio emocional? Porque a emoção dele é muita emoção. É muita emoção com uma pessoa só. Uma hora está emocionada com uma, outra hora está emocionada com outra, outra hora está emocionada. É o mundo das emoções. Esse é o crente jovem. Oi? São tantas emoções. Quer fazer 10 faculdades e começou, parou todas no primeiro semestre, trancou todas, não terminou nenhuma. Somos jovens crentes, jovens crentes, esse é o jovem. É jovem crente, irmão. Eu quero dar sobre as pessoas jovens, né? Não sabia nada, eu só sabia, eu quero casar com a Roseli. Tem mais não é assim não, viu? Quer casar, vai trabalhar, vai comprar apartamento, vai se virar, rapaz. Tá pensando que é fácil assim, né? Assim é jovem. Assim é. Irmão, tá com a água aqui, tá quase chegando lá, mas às vezes não tem equilíbrio emocional. Esse aqui eu não posso deixar de falar. Se não tem equilíbrio emocional, o que faz? É uma metralhadora.